te falar de um vinho incrível, um vinho mítico. O vinho que foi aclamado por críticos importantes no mundo como a melhor combinação para o chocolate. O nosso vinho é um vinho doce, do sul da Itália. Vinho incrível. Ele é de uma única vendimia, ele existe ainda, ele foi aclamado por críticos mundialmente famosos. Solaria Ionica 1959, de Antonio Ferrari. Meu nome é Sônia Petri e eu tenho um monte de história legal para te contar, mas se inscreve no canal e me dá aquele like. O nosso vinho, ele é produzido de uva 100% primitivo. Ele tem 13,5% de volume. É um néctar dos deuses, realmente néctar. Não é mais vinho, isso daí já foi pro Olimpo. Mas a história dele é que ele foi produzido por um comerciante de uvas, um negociant. Um homem que ele encontrava as uvas melhores para produzir os vinhos melhores. Esse homem, ele encontrou as uvas no sul da Itália, na Puglia, na localidade chamada Torricello, e levou essas uvas para o norte, lá para Gagliati, na província de Novara, entre Piemonte e Lombardia, para você se localizar melhor. Antonio Ferrari, ele era um visionário, um eclético, um autodidata. Ele não tinha terras, ele comprava uvas, ele buscava o produto melhor, ele buscava as uvas melhores para elaborar o vinho perfeito. A figura do negociant, comerciante de uvas, muito importante nos anos 50, 60 e 70 na Europa. Na Europa, o produtor de vinhos, ele ia encontrar a uva melhor para o resultado final dele. Nem sempre a uva produzida no local dava os resultados esperados de álcool, de cor. Então se misturava, se andava a encontrar a mistura perfeita para o resultado final. Não era uma coisa declarada, mas essas pessoas que conheciam o terroir, conheciam uvas, eram importantíssimas. Na França foi uma profissão muito bem desenvolvida, tanto é verdade que alguns negociantes muito famosos têm o rótulo deles e outros muito mais famosos ainda, eles compraram a terra da uva que eles negociavam. Uma dessas histórias é o Petrus, que um dia eu vou registrar isso daí para vocês. Na Itália não. Na Itália a figura do negociant não passou para a história como na França. Mas Antonio Ferrari, ele quis ser um negociant, um comerciante até o final. Não comprou terras. O sul da Itália era famosíssimo por essa exportação de uvas para o norte. Tanto é verdade que ali no Salento foi construída uma ferrovia para levar essas uvas para o Barolo e para a França também. E era uma prática muito normal. As uvas do sul da Itália, elas tinham vigor, cor, açúcar, davam para o vinho invernal do norte, que resultava sem cor, um pouco ralo, dava aquele vigor, aquela cor necessária para conquistar mercado. Finalmente, Antonio Ferrari realiza sua vendimia ali na propriedade do Barão Bardoccia. As uvas em condução ad alberello, condução a vaso, recolhidas à mão, sobrematuradas como ele tinha idealizado, ele carrega em um caminhão e leva para Gagliati, ali no norte da Itália, onde ele vinifica em tonéis de madeira pela primeira vez e percebe o produto maravilhoso que havia resultado. Diante desse produto ele diz: esse vinho vai dormir por 10 anos. E assim foi. Passados 10 anos ele encontra que esse vinho ainda não está pronto. Transfere para depósitos de cimento, onde tinha uma perfeita conservação de luz, umidade e temperatura, e esse vinho foi ficando ali. Toda vez que era hora de engarrafar, ele postecipava o momento, até que nos anos 2000
passado 40 anos, para o casamento da filha menor, ele decide engarrafar esse vinho. Depois de engarrafar esse vinho, ele ficou muito feliz com o resultado, mas infelizmente ele estava beirando os 90 anos e falece. Antônio Ferrari deixa a herança de fazer conhecer esse produto, grandíssimo néctar, aos filhos, os quais com muita dificuldade conseguem chegar aos grandes críticos e aos grandes chefes. Um deles muito famoso, Alain Ducasse. Alain Ducasse publica em seu livro de receitas a perfeita combinação com chocolate no seu Petit Gâteau Chocolat, o Solaria 1959. Um grande mérito. Robert Parker comenta entre os 100 vinhos que ele recomenda no mundo. Vinho maravilhoso para colecionistas, para amantes do vinho, sommelier, aumentar a sua cultura. Engarrafado em pequenos lotes de garrafas de 50 cl, numeradas, segundo encomendas. Não se sabe ao certo ainda quanto vinho resta nos tanques de cimento. Um vinho extraordinário. É a testemunha de um potencial enológico que se pensava ter desaparecido. O sol, a vide, o álcool e o tempo garantiram que esse vinho adquirisse um poder explosivo sobre os nossos sentidos. A primeira impressão é quase que você colocou café na taça. Ele é muito denso, mas ele imediatamente os aromas que aparecem são nozes, café, cacau e tabaco. Na boca ele é denso e doce, mas ele não é enjoativo. Ele tem uma acidez gritante, bem nervosa. Ele pode combinar muito bem com queijos maturados. Mais que uma degustação, é saborear a história e acrescentar a cultura enológica. Até a próxima com mais historinhas.